Glória a Deus, estou muito feliz por tudo que nós vivemos lá, mas já estou pensando no do ano que vem. Ano que vem vocês vão estar lá. Ano que vem, a gente recebeu uma palavra que ano que vem é 700 e pouco, então 740, né? 750. Então nós vai ter que dar um jeito. Lá não cabe, mas nós vai ter que dar um jeito. Faz em 2 vezes, parcelado. Fazer 2 oi no ano, já pensou? Eita glória! É transbordar, né não? Aleluia. Você que está em casa agora, acompanhando a gente pela internet, escreve aqui nos comentários seu nome e de onde você está nos acompanhando. Nós já estamos aqui de mãos levantadas, a igreja pode levantar as mãos aí, profetizando que a mesma atmosfera, a mesma glória que se manifesta aqui também vai se manifestar na sua casa. Essa é uma noite que Deus escolheu para te alcançar. Você não está aí nessa live à toa, o Espírito Santo trouxe você para participar deste culto. Não é só um vídeo que você está assistindo, é um culto que você está participando, amém? Glória a Deus. Eu cheguei muito cansado e atordoado na segunda-feira, e fui tomar banho, e comecei a pensar já, o que eu vou falar sábado, e a hora que eu saí do banho, Deus falou comigo: eu fiz você para viver uma vida extraordinária. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Olha para o outro agora, olha para o outro que você ignorou agora e fala assim: Deus não te chamou para viver uma vida comum. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é só ter um bom carro, não é só ter uma boa casa, não é só ter um bom casamento, fazer boas viagens, estudar numa boa faculdade, isso é ter uma vida comum. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Tem gente que tem muito mais coisas do que eu, tem muito mais bens do que eu, mas vive uma vida medíocre. Não é sobre ter, é sobre ser. Diga, o ser vem antes do ter. Posso te dizer uma verdade? Sim ou não? O que você tem não define quem você é, mas quem você é define o que você tem. Você pode ter muitas coisas, isso vai mudar a sua identidade? Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitas casas, muitos bens, muita riqueza, e não tem nada de errado nisso. Eu declaro, você vai ter em nome de Jesus, você vai alcançar em nome de Jesus. Eu profetizo que tem gente aqui que vai ser o próximo milionário em nome de Jesus. Não tem problema nenhum em ter, meu irmão. Você só tem que entender que o ser vem antes de ter. O ter não pode mudar quem você é. Agora, quem você é define o que você tem. Filho do Cristiano Ronaldo, o moleque é rico, é milionário. Agora, isso aí é por que ele é rico? Por que ele é milionário? Ele trabalhou? Ele foi o melhor jogador do mundo? Ele fez algum sucesso? Não, ele simplesmente é filho do Cristiano Ronaldo, e por isso ele tem. Quem ele é definiu o que ele tem. Agora, a conta do Cristiano Ronaldo, eu não sei quantos milhões ele tem, quantos bilhões de euros ele tem na conta dele, não tenho ideia, mas isso pode ser contado, isso é medido. Agora, meu irmão, aquilo que o meu Pai no céu tem, a Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é dono de toda a bagaça aqui, meu irmão. O meu Pai é o dono de todas as coisas. O filho do Cristiano Ronaldo, lá o robozinho, pode ter muita coisa, mas não se compara àquele que é reconhecido como filho do Pai, de Deus, o Todo-Poderoso. Precisamos entender que ser vem antes de ter. Eu falei: Espírito Santo, me dá uma palavra para esse sábado, e Ele me deu João 10:10, abre aí na sua Bíblia, João, capítulo de número 10, verso de número 10 também.
Talvez você conheça muito bem a primeira parte desse texto. Eu vejo muitas pessoas falar sobre a primeira parte desse texto, mas eu quero falar não aquilo que está na primeira parte, na parte A, mas aquilo que está na parte B. A parte A diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E tem muita gente que fala sobre aquilo que o diabo veio fazer, aquilo que o diabo veio executar, sobre a função, o propósito do diabo, sobre a missão do diabo, de matar, de roubar, de destruir. E as pessoas pregam muito o que o diabo faz, mas eu sinto muito, eu não fui chamado para falar sobre aquilo que o diabo faz. Deus me chamou para falar sobre aquilo que Jesus fez, e Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas outras versões diz, está com a Bíblia aberta aí? Na sua Bíblia está escrito abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quem está escrito aí? Abundância. Eu procurei o significado dessa palavra no grego, no original, e o original dessa palavra significa, na tradução é perissos, que significa mais do que necessário. Só aqui, bora para casa. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não uma vida comum, para que vocês tenham mais do que necessário. Eu ainda estou no transbordar, entendeu, irmão? Eu ainda estou no transbordar. Eu vim, significa mais do que necessário, super adicionado, extraordinário. O que é uma vida comum? Viver comum é viver na dependência de si mesmo. Viver comum, uma vida comum, é viver de uma forma em que você pode alcançar as coisas, na sua dependência, na força dos seus braços, no seu próprio conhecimento. Você olha para aquilo que você pode fazer sem Deus. Isso é uma vida comum. Você olhar e dizer: não, eu posso estudar, eu posso alcançar, eu posso trabalhar, eu posso conquistar, posso comprar. Eu posso me arrumar bem, arrumar uma namorada. Eita glória. Posso fazer uma chapinha e arrumar um namorado. Ou posso não fazer uma chapinha e arrumar um namorado também. Hoje em dia tem que tomar cuidado, que fala, né? Tem que colocar todo mundo no... É você viver na dependência de si mesmo, daquilo que você pode fazer. Mas, meu irmão, isso é um grande erro. Isso é você escolher viver uma vida comum. Adão e Eva decidiram que eles gostariam de experimentar o que era depender de si mesmo. Até Gênesis 3, tudo que o homem tinha era aquilo que Deus havia dado de graça. Aí chega a serpente e diz para Eva: se você comer do fruto desta árvore, você será semelhante a Deus. Você saberá, você terá o conhecimento do bem e do mal. A mulher olha para aquilo que o diabo fala, ela olha para aquele fruto, aquilo é atraente aos seus olhos, ela percebe que aquilo é prazeroso ao seu paladar. Ela diz: bom, tudo que eu tenho até agora foi aquilo que Deus me deu de graça, mas agora eu tenho a oportunidade, Gui, de conquistar algo pelos meus próprios méritos. E isso soa até um discurso bacana. Você pode conquistar, você consegue, você vai avançar. Acorde cedo, tome um banho gelado, você tem força, você pode, então vai com a sua própria força. E a mulher olha para aquele fruto e vai dizer assim: agora eu vou tomar este fruto, e agora o que eu vou ter não é mais aquilo que Deus me deu de graça, mas agora o que eu vou ter é aquilo que eu conquistei com meu esforço. E daí em diante acontece a queda da humanidade. O homem para de viver uma vida extraordinária e passa a viver uma vida comum.
Deus não te chamou para viver uma vida comum. Deus te fez, te criou, te formou para viver uma vida extraordinária. E não existe vida extraordinária na meritocracia. Na meritocracia você vai viver uma vida comum. Na força dos seus braços, no seu conhecimento, naquilo que você pode, que você sabe, que você tem, você só vai conseguir alcançar uma vida comum. Mas se você quer viver uma vida extraordinária, você vai se prostrar diante de Deus e dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Não é, meu irmão, uma exposição de força, mas é uma exposição de dependência, de fraqueza, e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Agora nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados, porque uma vida extraordinária não significa uma vida só do movimento. Uma vida extraordinária não significa uma vida de Pentecostes 24 horas por dia, uma vida de milagre todo momento, de fogo caindo. Meu Deus, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. E isso não é uma pregação contra o movimento, até porque na semana que vem eu vou pregar sobre o movimento de Deus. Então você já se prepara. Isso não é uma pregação contra o movimento, contra o fogo. Eu gosto do mover, eu gosto do negócio, é muito bom. Mas uma vida extraordinária não está baseada apenas no mover. Uma vida extraordinária está embasada na palavra de Deus, na verdade de Deus. O diabo muitas vezes tenta nos enganar, nos dando experiências. Experiências são boas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque Deus não é só experiências. Experiências passam, mas a palavra permanece. Jesus disse assim: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. A nossa vida não pode estar firmada só em experiências. Então um dia você vem num culto e diz assim: eu não senti nenhum arrepio, eu não caí, eu não vi nenhum cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir. Então Deus não estava neste culto, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus se manifesta no fogo? Sim, Deus se manifesta no fogo, mas não é apenas no fogo. Deus se manifesta com vento? Sim, Deus se manifesta com vento, mas Ele não está apenas no vento. Deus se manifesta no barulho? Sim, Deus se manifesta no barulho, mas Deus não está só no barulho. Muitas vezes é numa brisa suave, é num silêncio que o Espírito Santo vem e faz, vem e fala. O diabo em certo momento tentar Jesus a viver uma vida só de experiência e ignorar a palavra. Mateus capítulo 4, abre comigo por favor. Verso de número 1, é quando, logo após ter sido batizado, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. Por quem que ele foi levado ao deserto? Por quem? Para ser tentado. Verso 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Está vendo como o diabo conhece a palavra também? E aí ele diz: pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com a mão ele os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo
o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O diabo tenta Jesus aqui de 3 maneiras. Diga: exibicionismo. Não, que desânimo da preula, mano. Exibicionismo, imprudência e idolatria. Mais uma vez: exibicionismo, imprudência e idolatria. Na primeira vez ele chega até Jesus e diz para ele: se és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Agora, o que a gente precisa entender é que Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão, amém? Jesus poderia provar naquele momento que ele tinha poder. Jesus poderia provar que ele era sim o Filho de Deus. Só que Jesus não precisa provar nada para ninguém, assim como eu e você não precisamos provar nada a ninguém. Meu irmão, você usar do poder, você usar dos dons, você usar dos talentos, você usar da posição, você usar do ministério, você usar daquilo que Deus colocou nas suas mãos para se exibir, para provar alguma coisa para alguém, isso não tem propósito nenhum para Deus. Jesus havia recebido uma palavra em João no capítulo 3, assim que Jesus foi batizado, saindo ele da água, a Bíblia diz que uma voz veio dos céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O que Deus disse? Este. Agora chega o diabo e diz: se você é. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, não troque nunca o é de Deus pelo si do diabo. Jesus tinha uma palavra que veio de Deus: você é. E quando o diabo vem tentá-lo dizendo assim: se você é, Jesus simplesmente diz: eu não vou cair na sua, Satanás. Eu não preciso provar nada para você. Aí você está dizendo: mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Todos os dias eu e você somos provados a tentar provar quem nós somos. Todos os dias nós somos tentados a provar quem nós somos. O quanto você é bom, o quanto você é talentoso, o quanto você tem de poder, o quanto você tem de posição, o quanto você é maior, o quanto você fala mais alto, o quanto você é mais forte, o quanto você sabe mais. E numa roda de conversa alguém conta uma história, e aí você precisa contar uma história que seja melhor do que aquela. E alguém diz: eu fiquei doente semana passada. E você fala: eu fiquei na UTI semana passada. Porque você precisa provar, nós precisamos provar o quanto nós somos melhores, até naquilo de ruim que aconteceu. Eu estou com essa palavra há um tempo no meu coração, pedindo para Deus: Senhor, por favor, não permita que eu transforme pedra em pães. Não permita que eu caia na armadilha de tentar provar para os outros quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu recebi uma palavra do céu. Eu sou e simplesmente sou. Se não acredita, então vai dormir sem acreditar. Eu creio, eu sou o Filho de Deus amado e Ele tem prazer em mim. Eu não preciso dizer o quanto sou bom, o quanto prego bem, eu não preciso forçar, eu não preciso transformar pedra em pão. Jesus olha para o diabo e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: Satanás, para mim vale mais o pão que veio da boca do meu Pai do que as migalhas que você está me oferecendo. Transformar a pedra em pão é migalha. Eu tenho o pão que vem do céu.
Isso é exibicionismo. Que o Senhor nos ensine a ter humildade, a não ficar se exibindo. Você é bom? Você é talentoso? Você faz bem? Você é forte? Mas você tem os seus limites. Meu irmão, caminhe na humildade. Porque para onde Deus vai te levar, só a humildade pode te sustentar. A segunda coisa em que o diabo vai tentar Jesus é a imprudência. Agora, Satanás leva Jesus para a parte mais alta do templo, e aí o diabo vai começar agora a discutir teologia com Jesus. Opa, então você quer falar sobre o que está escrito? Pois bem, eu também sei o que está escrito. Meu irmão, nós precisamos nos envergonhar quando o inimigo, o diabo, Satanás, sabe mais de Bíblia do que a gente. Porque tem gente que sabe a escalação do time, sabe quem está no BBB, sabe quem está na novela, na fazenda, seja lá o diabo que for, mas não sabe nada de Bíblia. Eu não estou dizendo que você tem que ter esse livro decorado de trás para frente, mas você precisa ter palavras no seu coração, porque essa é a espada que vai te defender, essa é a espada que você tem para usar. Você precisa ter textos decorados, ensinados, cravados no seu coração. Eu ensino para o meu filho, ele tem textos decorados. O Arthur sabe, por exemplo, o Salmo 119, verso 105. Você sabe o que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Eu fiz questão que ele soubesse esse texto. Por quê? Porque o dia que ele não souber para onde ir, o dia que ele estiver confuso, ele vai saber, tem um livro que é um GPS que me mostra o caminho, tem um livro que me mostra onde eu devo estar e para onde eu devo ir. Ocupe tempo da sua vida decorando textos da palavra de Deus. Quando o diabo vem afrontar Jesus, o que ele diz? Está? O que? Não, com vontade. O que ele diz? Está? Jesus tinha a palavra cravada no coração dele. Jesus tinha a palavra. Quando o diabo vem com uma tentação, o que ele diz? Está? Quando o diabo for te tentar, quando o diabo for te afrontar, você vai olhar e vai dizer: está escrito. Eu vim todo animado para pregar hoje. O diabo vai vir te perturbar, vai vir te afrontar, e o que você vai dizer? Está? E aí o diabo vem: não, então vamos falar do que está escrito. Está escrito que se você tropeçar em alguma pedra, ele dará ordem aos seus anjos para que ele te pegue, para que você não tropece, para que você não caia. Meu irmão, isso é imprudência. Porque uma coisa, Michael, é você cair, outra coisa é você se jogar. Porque se você cair, Caio, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Ele é o Deus de ontem e de agora. Se você pecar, ele te perdoa. Se você se machucar, ele te sara. Isso é cair. Agora tem gente que está brincando, que está se jogando, sabe que não pode e está fazendo, sabe que não deveria consumir e está consumindo. Deus está falando com alguém. Acho que eu acertei alguém aí agora, hein? Sabe que não deveria estar em tal lugar, mas está. Isso não é cair, isso é se jogar. Tem gente que está aqui na beirinha: se eu cair ele me levanta, não tem problema não, ele me perdoa. Afinal de contas, está todo mundo fazendo, está todo mundo bebendo, está todo mundo transando com qualquer um, todo mundo indo para a balada, todo mundo fumando. Por que eu não posso? Porque minha mãe já dizia: você não é? E eu falo isso para o meu filho. Ele fez cara feia outro dia que eu falei isso para ele. Eu falei: você vai falar isso para o teu filho, moleque. Porque você não é? É imprudência brincar com o pecado.
É imprudência estar onde você sabe que não deveria estar. É imprudência ouvir o que você sabe que não deveria ouvir. É imprudência consumir o que você sabe que não deveria consumir. Sabe que está errado, sabe que não deveria fazer, sabe que não deveria ouvir. E talvez essa noite seja uma chamada do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que essa palavra que está escrita aqui serve para exortar, para corrigir e para ensinar. Isso aqui, meu irmão, não é só para te motivar, não, é para te ensinar, para te corrigir, para te exortar. E talvez esse seja um momento de correção do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, é melhor ser corrigido aqui do que ser tratado lá fora. É melhor você receber aqui do que receber lá fora. É melhor você ouvir com amor do que depois ter que ser tratado na dor. Tem coisa que, e eu creio que o Espírito Santo está falando com gente aqui, que você faz e você sabe, preciso parar de fazer. Tem roda que você senta e você sabe, preciso sair dessa roda. Tem grupo no WhatsApp que você sabe, preciso sair desse grupo. É imprudência continuar. Você sabe, eu estou falando aqui, não é com gente que já pecou, é com gente que está à beira do pecado. Deus foi lá e falou assim para Caim: o pecado jaz à porta. O Espírito Santo está te avisando. Faz tempo eu estou sendo boca de Deus aqui para avisar algumas pessoas. O Espírito Santo tem te incomodado já há algum tempo. Breca, para, volta para trás, não continua. Se você continuar, vai cair. É imprudência. Ele diz: pula, Jesus, que ele dá ordem aos seus anjos. E o que Jesus responde para ele? Também está escrito. O diabo meteu um truco, Jesus meteu logo um 6. Também está escrito: não tentarás o Senhor, o seu Deus. Tem problema com pornografia e fica assistindo série que é cheia de pornografia. Está namorando, fica sozinho com a namorada dentro de casa. É casado e fica aí com conversinha fiada com outra mulher. Quem é casado aqui? Quem é casado? Não tem esse negócio de homem casado ter amiguinha fora do casamento, não, meu irmão. Tua amiga é tua esposa. Tem negócio de mulher casada ficar pegando carona com outro homem, não. Isso aí é imprudência. Agora eu acertei uns 15 de uma vez. Terceira coisa, quem lembra qual que é? A idolatria. Olha para a pessoa fofa que está do teu lado aí. Quando eu falo fofo é bonito, não é gordinho não, tá? Daqui a pouco a galera fala: gordofóbico, voltei mais gordinho de lá, ó. Olha para a pessoa fofa que está do seu lado e diz assim: não troque propósito por propostas. O diabo pega Jesus agora. Você consegue imaginar essa cena, Mateus? Que é o diabo levando Jesus. É pesado isso aqui. E agora ele leva ele a um lugar mais alto, um monte mais alto. Mostra para ele todos os reinos. E diz assim: ó, tudo isso aqui eu te dou, se você prostrar diante de mim e me adorar. Qual que era o propósito de Jesus, Cat? O propósito de Jesus não era apenas ter um reino. O propósito de Jesus era resgatar a posição de reis que estavam caídos, para que pudessem reinar junto com ele. Deus te fez uma posição de governo. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz no verso 28, domine o homem sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre todas as coisas, governe, domine. Deus nos fez para governar, diga: Deus me fez para governar. No capítulo 3 o homem cai dessa posição de governo, e Jesus vem com um propósito. Jesus não veio só para te salvar do inferno, Jesus veio para resgatar a tua posição de governo.
No capítulo 3 então, o homem cai dessa posição, mas Jesus vem com esse propósito. Ele não veio apenas para governar sozinho, ele veio para resgatar os reis que estavam caídos, para resgatar a posição de sacerdócio do homem e da mulher, e colocar de novo numa nova posição, na posição de filhos, na posição de reis e na posição de sacerdotes. E o que o diabo não quer? O diabo não tem problema com que Jesus governe, o diabo só não quer que nós venhamos a governar com Jesus. Meu irmão, Efésios diz que Ele nos elevou com Ele às regiões celestiais, que Ele nos assentou juntamente com Jesus, que Deus nos assentou juntamente com Jesus nas regiões celestiais. Assim como Ele é, você é. E o diabo diz assim: olha Jesus, eu te entrego todo o governo, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus olha para ele e diz: vaza daqui, Satanás, some da minha frente, Satanás, vaza daqui, porque está escrito, devemos adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. Meu irmão, precisamos tomar cuidado para não colocarmos coisas e pessoas no lugar que pertence somente a Deus. Jesus poderia olhar agora e dizer assim: bom, eu vou ter todo o governo, eu vou reinar sobre todas as coisas, então permita-me, Senhor, que eu me prostre diante do diabo. Tem muita gente que está se prostrando diante de namorado. Tem muita gente que está se prostrando diante de amizade. Tem muita gente prostrado diante de profissão, de faculdade, de ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: coisas são bênçãos, mas não podem ficar no lugar que pertence a Deus. Pessoas são bênção, mas não podem ficar no lugar que pertence a Deus. Teu namorado, teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, nada disso pode ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Ninguém que for capaz, meu irmão, de deixar pai, mãe, filho, esposa, nada, ninguém que for capaz de deixar nada dessas coisas por amor a Jesus, pode ser discípulo dele. Ele sempre será o primeiro, ele sempre estará na posição mais alta. De pessoas, diante de coisas, só diante de Deus. Ele é o teu Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Diga glória a Deus aí junto com esses aplausos, diga aleluia. O que mais me admira aqui é a humildade de Jesus, porque Jesus, Vini, Ele podia governar e reinar sozinho, mas Ele olhou para mim e para você e disse: eu quero Vinícius governando junto comigo. Isso é muita humildade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu único Filho. Jesus era único. Ele poderia continuar sendo único, mas Ele disse: eu não quero estar sozinho, eu não quero governar sozinho. E aí em Apocalipse está dizendo, meu irmão, não diz lá em Apocalipse 19, verso 16, que no seu manto e sobre a sua coxa está escrito que Ele é o Rei e que Ele é o Senhor. Não, lá está escrito que Ele é Rei dos Reis. Não diz que Jesus governa sozinho, Caio. Lá diz assim que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele restabeleceu a nossa posição de governo. Jesus é tentado então no exibicionismo. Meu Deus, eu nem cheguei na mensagem ainda, estou só na introdução. E não é meme. Ele é tentado no exibicionismo, na imprudência e na idolatria. Mas quem vence o exibicionismo, quem vence a imprudência, quem vence a idolatria, se prepara. Você está apto a ser servido por anjos. Coloca o verso 11 aí, coloca o verso 11 aí para nós, MT, por favor. Coloca aí. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o... Na onde que Jesus estava? Na onde que Jesus estava? No deserto.
Tem gente, meu irmão, que vai ser servido por anjos, mesmo que esteja no deserto. Se prepara, meu irmão, se prepara. Viver uma vida extraordinária é acreditar que mesmo no deserto, Deus envia anjos para nos sustentar. Viver uma vida extraordinária é acreditar. Está difícil, mas Deus vai enviar o seu anjo. Está complicado, mas Deus vai enviar o seu anjo. O boleto da faculdade está para vencer, mas Deus vai enviar o seu anjo. A conta está para vencer, mas Deus vai enviar o seu anjo. A enfermidade bateu na minha porta, mas Deus vai enviar o seu anjo. Eu estou carente, eu estou precisando de um marido, de uma esposa. Deus vai enviar o anjo aí, meu irmão. Está no deserto, quem está no deserto? Cadê os solteiros? Levanta a mão, levanta a mão, levanta para receber, é para receber. Levanta a mão aí. Levanta alta a mão aí, irmão. Para de cover. Solteiros. Levanta, segura a mão. Vocês estão tudo desanimados, velho. Levanta a mão. Agora faz assim, ó. Deu uma olhadinha? Quem sabe esse não é teu anjo? Aleluia. Como viver uma vida extraordinária? 3 fundamentos. Eu vou falar para vocês bem rápido sobre 3 fundamentos e 3 pilares. Sabe o que é fundamento? Fundamento é a base da construção, assim, ó. É a base. Sabe? Fundamentos são coisas que ficam escondidas. Normalmente ninguém vê. Não é visível. Quando cava os buracos na terra, lá enche de massa, são os fundamentos. Não, arquiteto? Estou com 2 arquitetos aqui diante de mim. Aqui. Eu quero falar sobre os fundamentos e sobre os pilares. Aqui nós podemos ver os pilares. Alguns pilares são visíveis, mas os fundamentos ninguém vê. Então eu quero falar primeiro sobre os fundamentos, que vêm de Deus para nós. E depois eu quero falar sobre os pilares, que é uma resposta nossa para Deus. 3 fundamentos para viver uma vida extraordinária. Diga: amor, graça e misericórdia. Mais uma vez bem forte: amor, graça e misericórdia. Meu irmão, para você viver uma vida extraordinária, primeiro você precisa entender: Deus me ama. Para você viver uma vida extraordinária, um dos fundamentos para que você possa ter uma vida extraordinária é você entender que existe um Deus maravilhoso, que tem um amor incondicional por você. Eu sei que talvez agora você esteja pensando em quem você é e no que você fez. Talvez você esteja pensando em como você foi imprudente, em como você foi exibido, e como você idolatrou coisas e pessoas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o amor de Deus por mim e por você não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, e sim com quem nós somos. Deus não te ama pelo que você faz, Ele te ama por quem você é. No dia 22 de fevereiro de 2016, nasceu meu primeiro filho, Arthur. Ele não tinha arrumado o quarto, não tinha dado uma risadinha para mim, não tinha me abraçado, não tinha dito que me amava, não fez nada para mim. Mas a hora que a médica veio, a doutora veio e colocou ele nas minhas mãos, ele não tinha feito nada, mas ele era meu filho. Ele é meu filho. Eu olhei para ele e eu falei: eu te amo. O amor de Deus por você não tem nada a ver com seus pecados, e não tem nada a ver com as coisas boas que você faz. Não existe nada de tão bom que você possa fazer, meu irmão, que vai fazer Deus te amar mais. Mas também não existe nada de tão ruim que você possa fazer, que vai fazer Deus te amar menos. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João vai escrever esse texto,
ele procura uma palavra para tentar definir, medir, mensurar o amor de Deus por mim e por você. Ele não encontra. Então ele diz: Deus nos amou de tal maneira. Não dá para medir. Não tem peso. Não tem altura. Não tem profundidade. Não dá para contar. Não tem dinheiro. Ele simplesmente nos amou de uma forma incondicional. Nisto se manifestou o amor de Deus, que Ele entregou o seu único Filho, por amor a mim e a você. Amor precisa ter ação. Não existe amor sem ação. Amor não pode ser abstrato, simplesmente dizer eu te amo. Deus não disse eu te amo, Deus manifestou o seu amor, entregando aquilo que Ele tinha de mais precioso, mais valioso. E eu estou aqui falando para pessoas que às vezes pode ter ouvido até do pai e da mãe: você não vale nada. Eu quero dizer que para Deus você tem todo o valor. Eu sei que o Espírito Santo está tratando nesse exato momento algumas pessoas aqui, que acharam que não tinham valor, que ouviram você não presta, você não vale, você não vai dar em nada. Moças aqui que ouviram dos pais, que ouviram das mães. Mas eu quero dizer para você: você tem valor para Deus, você tem valor para o Pai, e você precisa entender hoje que esse amor te envolve, que esse amor te protege, que esse amor te guarda, que esse amor é extraordinário, e ele te leva a viver uma vida extraordinária. Ninguém é capaz de viver uma vida extraordinária sem entender o amor de Deus. Segunda coisa é a graça. Diga: graça não é sentimento, graça não é uma filosofia de vida. Não, vamos, graça não é uma religião. Graça é uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus. Graça, meu irmão, é favor imerecido. Graça é tudo aquilo que nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos deu. Não merecíamos estar aqui hoje, não merecíamos ter vida, não merecíamos ter as roupas, não merecíamos ter os alimentos, não merecíamos ter um templo tão belo, tão bonito, com cadeiras tão confortáveis, com um telão bacana desse, com um som maravilhoso desse. Não merecíamos nada disso. Você não merecia ter a casa que tem, o carro que tem, a família que tem. Você não merecia nem ao menos respirar, mas pela graça de Deus, a graça nos alcançou. Efésios capítulo 1, verso de número 7. Coloca aí para mim, por favor, MTI. Já prepara Romanos também, por favor. Efésios 1, verso 7. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós fomos perdoados, pelo seu sangue nós fomos redimidos, pelo seu sangue nós fomos resgatados. Não merecíamos, mas pela graça fomos salvos. Romanos capítulo de número 5, verso 20, por favor. 20 e 21, vamos lá, bem rápido. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Agora olha só a parte B, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. De novo, vamos lá, 1, 2, 3. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Verso 21,
fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Não é o pecado que reina mais sobre a tua vida, é a graça, é a vida de Jesus que transbordou sobre você. Talvez você entrou aqui dizendo: eu sou o pior dos piores, eu cometi o pior dos piores dos pecados, mas eu quero dizer para você, que aonde reinou o pecado, a graça reina agora, que aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Não merecíamos, mas uma mão de graça se estendeu até nós. Graça é um presente que nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos deu. Amor, graça e misericórdia. Isso me lembra a Natália. Misericórdia. Diga: misericórdia é tudo que eu mereço. Agora para aí um pouquinho. E isso é um pouco diferente do que eu costumo falar, mas pensa agora naquilo que você merece. Só que pensa mesmo, de verdade, no que você merece. E sabe o que é misericórdia? É tudo que você merece, mas Deus não te dá. Porque se a gente parar para pensar no que nós merecemos, a gente vai perceber que tem muito mais coisa ruim do que boa. Você conhece o seu íntimo, e você sabe o quanto o homem sem Deus é mau. Merecíamos, meu irmão, a morte, merecíamos o inferno, por merecimento estávamos condenados. Pega a sua Bíblia aí, está com sua Bíblia? Quem está com a Bíblia aí? Quem está com a sua Bíblia aí? Abre em Tito, capítulo 3. Tito fica depois de Timóteo, tá? Depois de Efésios, depois de Filipenses, Tessalonicenses, antes de Hebreus. Tito capítulo 3, verso também 3, 4 e 5. Está aí na tela também para te ajudar. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Diga: não é pelo que eu fiz, pelo que eu faço, ou pelo que eu possa fazer. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Estávamos perdidos, condenados, mas pela sua misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ele nos salvou e derramou sobre nós o seu Espírito. A palavra misericórdia no grego aqui é hélios, que significa, presta atenção, hein? Anota aí. O que significa misericórdia? É hélios, que é bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudá-los. Deus olhou para mim e para você e viu o quanto nós éramos miseráveis, o quanto nós estávamos perdidos, o quanto nós éramos pecadores. E Ele olhou e disse assim: eu vou ter misericórdia, compaixão
eu vou sentir a dor, e eu vou tirar ele dessa situação. É associado ao desejo de ajudá-lo. Não é só ver a miséria, é olhar e dizer: eu quero tirá-lo dessa miséria. O que é ter misericórdia de alguém? Não é você só ver aquela pessoa na situação ruim, é você olhar e dizer: eu quero tirar ele dessa situação. Deus olhou para mim e para você e viu a situação em que nós nos encontrávamos e disse: eu quero tirar eles dessa situação. Meu irmão, eu quero dizer para você que não tem como viver uma vida extraordinária se não for no amor, na graça e na misericórdia. Essas são coisas que você não pode ver, mas que você pode viver. São coisas que não são palpáveis, mas são vividas. Você pode não ver o amor, não ver a graça e não ver a misericórdia, mas isso você pode viver. No mundo espiritual você pode tocar e até ver. Eu oro para que você possa agora, em nome de Jesus, ser inundado do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Eu oro para que cadeias sejam quebradas na sua mente. Eu oro para que o Espírito Santo te abrace aí onde você está, que você seja curado dos traumas, que você seja livre dos dogmas, que você seja agora tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você sinta a graça te envolvendo, que você sinta agora a misericórdia te alcançando e te resgatando, te trazendo para a posição que Deus te fez para viver. Você não vai viver uma vida comum e medíocre, você vai viver uma vida extraordinária. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu já estou fechando, mas eu quero falar com vocês sobre os 3 pilares para você viver uma vida extraordinária. Nós construímos o fundamento e agora nós vamos erguer os pilares. Amém? Quem está comigo aí? Abre comigo, por favor, Daniel, capítulo de número 3. Esse pastor só fala Novo Testamento. Vai lá para Daniel. Daniel fica perto de Ezequiel, tá, irmão? Os 3 pilares que nós vamos tratar aqui é fidelidade, fé e ousadia. Você pode repetir comigo? De novo. Nós falamos sobre amor, graça e misericórdia, que vem de Deus para nós. E agora eu quero falar com você sobre algo que vai de nós para Deus. É a sua fidelidade para com Deus, é a sua fé em Deus e a sua ousadia para cumprir a palavra de Deus. Primeira coisa é fidelidade, capítulo 3, verso de número 7, só para te contextualizar aqui, esse texto do capítulo 3 é quando o rei Nabucodonosor constrói uma estátua enorme, coloca no meio da cidade e dá uma ordem dizendo que todas as vezes que os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se curvar diante da sua estátua, amém? Todos conhecem a história? Sim, então nós estamos nesse texto, nessa história. Então ele dá uma ordem, ele chama todas as autoridades da cidade, faz uma cerimônia de iniciação, e então começa a tocar os primeiros instrumentos. E aí nós chegamos aqui no verso de número 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandar erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Qual foi a denúncia? Verso de número 12, vamos dar um salto para a gente ganhar tempo aqui. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestaram culto aos seus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandastes erguer. Esses meninos foram fiéis a Deus.
Precisamos aprender a honrar o compromisso que temos com o Senhor. Está todo mundo fazendo, lembra que eu falei? Está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Está todo mundo fazendo, mas eu não faço porque eu tenho uma aliança com Deus. Está todo mundo indo naquele lugar, eu não vou porque eu tenho uma aliança com Deus. Não é você não ir porque alguém vai olhar e alguém vai dizer alguma coisa para você, ou porque o seu pastor vai ver, o seu líder vai ver, e aí vai ficar ruim a situação para você. É você não ir porque você tem uma aliança com Deus. É você não assistir porque você tem uma aliança com Deus. É você não ouvir tal música porque você tem uma aliança com Deus. É você observar o jeito que você se veste e dizer: existem roupas que eu não vou colocar porque eu tenho uma aliança com Deus. Ah, pastor, mas Deus vai se incomodar com a roupa que eu estou colocando. O problema não é a roupa que você está colocando, o problema é o que você está provocando com a roupa que você está colocando. Todo mundo se curva, mas aqueles 3 permanecem em pé. Meu irmão, você vai ter uma vida extraordinária quando você começar a olhar e dizer assim: poxa, eu estou sendo diferente de todo mundo. Você vai ter uma vida extraordinária quando você for o do contra dentro da sua sala. Ah, é o do contra. Isso, eu sou do contra. Porque se o mundo está caminhando para um lado, eu vou caminhar para o outro lado. E eu não estou caminhando para o outro lado porque o mundo está caminhando para esse lado. Não, eu estou caminhando para o outro lado porque Deus me mandou ir para esse lado. Então o mundo vai para o lado que Ele quiser. Eu vou para o lado que Deus mandou eu ir. Aqueles homens sabiam: eu só posso me prostrar diante de Deus. Então o rei, o presidente, o governador, o prefeito, o youtuber pode falar o que quiser, eu não estou nem aí porque estão falando. Eu não vou fazer aquilo que os outros estão falando, eu vou fazer aquilo que o meu Deus mandou eu fazer. Não vou me curvar diante de homens, não vou me curvar diante de estátuas. Eu tenho uma aliança com o meu Deus. Vai todo mundo fazer, todo mundo menos eu. Ah, agora não tem problema nenhum, está todo mundo transando fora do casamento. Levanta sua mão comigo e diz assim: todo mundo menos eu. Está todo mundo se drogando, diga: todo mundo menos eu. Está todo mundo vendo pornografia, todo mundo menos eu. Está todo mundo indo para a balada, todo mundo menos eu. Eu vou ser diferente porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Agora a sua fidelidade precisa ser apoiada na sua fé. Agora, não só a fidelidade, mas a fé desses homens vai ser provada, a fé desses meninos vai ser provada. Verso de número 15. Agora é o rei falando com eles. A ordem era o seguinte: quem não se prostrar imediatamente vai ser lançado na fornalha de fogo. Aí o rei manda chamar eles, furioso, e diz: não prostrou, eu entendo, sei lá, vocês não devem ter ouvido direito, mas eu vou dar uma segunda chance. Você pode olhar para essa coisa fofa que está do seu lado aí? E diz assim: o diabo sempre vai te dar uma outra chance para você pecar. O diabo sempre vai dar a segunda, a terceira, a quarta. Se tem uma coisa que o diabo é, meu irmão, é paciente e sutil. Não precisa ser hoje. Ele pode plantar uma sementinha para que seja amanhã. É por isso que com o pecado a gente precisa ser radical.
É por isso que com o pecado a gente precisa ser intolerante. Nossa, esses crentes são tudo intolerantes. Eu sou intolerante sim. O que é intolerância? Às vezes tem gente que é intolerante a algum tipo de alimento. O que é isso? O corpo, a natureza da pessoa não aceita aquela substância. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, a minha natureza espiritual não aceita o pecado. Eu sou intolerante àquilo que é contra a palavra de Deus. Está escrito nesse livro que não pode. Então, meu irmão, eu sou intolerante. Eu sou intolerante àquilo que é contra aquilo que está escrito nesse livro. Aleluia. Está todo mundo se curvando, mas eles não se curvam. Aí o rei dá mais uma chance, verso 15. Agora porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha o diabo falando o que é melhor para mim, o que é melhor para você, Maico. Vai ser melhor. Eu ouvi uma frase, acho que foi o pastor José que falou no acampamento: a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o bom é inimigo do ótimo. Olha o diabo querendo, vai ser melhor, aceita que vai ser melhor. Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sabe qual é o problema? É que o diabo ele sabe disso, e às vezes ele faz a gente parar no que é bom, oferece aquilo que é bom. Pecado não é ruim, pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é bom. Só que a vontade de Deus para você, meu irmão, não é só boa. Ela é boa, perfeita e agradável. Tem gente vivendo uma vida medíocre, uma vida comum. Por quê? Porque parou naquilo que é bom. Mas o que Deus tem para você não é só o que é bom. É bom, perfeito e agradável. Será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha o que Nabucodonosor falou, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Agora olha a resposta desses meninos aqui, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Isso é fé. Olhe para quem está do seu lado e diz: acredite. Não. Esse vai ter que ser aquele de profeta. Diga: acredite que aquele que está com você é maior do que o que está contra você. Isso é fé, meu irmão. O Salmo 91 verso 1 diz: aquele que habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, nele eu posso descansar. Que o espírito de medo caia por terra agora em nome de Jesus. Que você possa se sentir acolhido, protegido debaixo das asas do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Esses meninos têm fé. Fé não naquilo que eles podem, mas no Deus que eles servem. Fidelidade, fé e ousadia. Verso 17, preciso correr aqui. A banda pode subir, por favor. Verso 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. O rei pergunta: que Deus que pode livrar vocês? Ele diz assim: o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Percebe a ousadia? Percebe a ousadia desses caras? Mas agora isso aqui
Verso 18: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Meu irmão, ousadia, talvez você esteja agora confundindo ousadia com imprudência, que eu falei para você que não pode ser imprudente. Pô, será que esses meninos não estão sendo imprudentes agora? Porque se eles não obedecer ao rei, eles vão ser jogados numa fornalha de fogo. Ousadia é diferente de imprudência. Ousadia, diga ousadia, é coragem baseada em uma palavra de Deus. Ousadia é coragem baseada em uma palavra de Deus. Ousadia não é você, eu estou corajoso, deixa eu fazer aqui e eu consigo. Não. Ousadia é coragem baseada em uma palavra de Deus. Aqueles meninos tinham uma palavra e eles disseram: ó rei, o meu Deus pode me livrar. Ó rei, mas se ele não livrar, não tem problema. Se Deus fizer, ok. Se não fizer, ok também. Mas curvar, eu não me curvo. Qual era o propósito de Jesus pular no templo? Só se exibir, se ele pulasse do templo. Qual o propósito desses meninos desafiarem a ordem do rei? Continuar sendo fiel a Deus. Tem situações, meu irmão, que você vai precisar de fidelidade, fé e ousadia, de coragem, de meter a cara e dizer: eu creio que o meu Senhor está comigo. Uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós somos aqueles que confiamos no Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha fidelidade, que você tenha fé e que você seja ousado diante das situações. Não vai se curvar, vai permanecer. A fidelidade, a fé e a ousadia vai gerar um movimento. Eu vou só introduzir o da semana que vem. Semana que vem eu vou falar mais disso. Mas a fidelidade, a ousadia e a fé vai gerar um movimento. Esses meninos são fiéis, têm fé e coragem. O rei manda chamar os soldados mais fortes, manda acender a fornalha 7 vezes mais e diz: lança, joga lá. O rei está odiando, o rei está com raiva, porque o rei não queria matar eles, o rei queria que eles se curvassem. O diabo não quer te matar, o diabo quer que você se curve. O diabo não quer que você morra, o diabo quer que você morra sem salvação. Pro diabo, meu irmão, você morrer salvo não adianta de nada, ele quer que você morra no pecado. Então a questão não é viver ou morrer, a questão é permanecer fiel a Deus. Ele joga aqueles homens na fornalha e ele está odiando aquilo, porque essa não era a ideia dele. Só que ele joga, passa um tempinho, ele chega assim: a gente não jogou 3 homens aqui dentro? Foi 3, sim, Senhor. Então por quê? Eu estou olhando e eu estou vendo 4 homens se movimentando. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Meu irmão, se você for fiel, tiver fé e for ousado, Deus é Deus para mudar resultados. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus é Deus para mudar resultados. Na conta do homem, 1 mais 1 é 2 mais 1 é, mas Deus é Deus para mudar resultados. 1 mais 1 é 2 mais 1 é,
Mas o rei olha lá e diz: jogamos 1, 2, 3, agora eu estou vendo 4. Eu não sei qual é o resultado que a vida trouxe para você, mas se você tiver fidelidade, se você tiver fé, e se você for ousado, eu quero declarar: isso vai trazer um movimento de Deus, e esse movimento vai mudar o resultado que as pessoas estão esperando ao teu respeito. Eu não sei qual foi o diagnóstico que o médico trouxe para você, mas eu quero declarar que se você tiver fidelidade, fé e ousadia, Deus é Deus para trazer movimento, e o movimento vai alterar o resultado. Eu não sei o que o advogado disse para você, mas eu quero declarar que se você for fiel, que se você tiver fé, e se você for ousado, Deus é Deus para dar o resultado. Deus vai trazer movimento. Deus vai trazer movimento no judiciário. Deus vai trazer movimento nos exames médicos. Deus vai trazer movimento no mercado. Deus vai trazer movimento para os clientes. Deus vai trazer movimento nos contratos. É o rabacada, rabacada, rabaxê, rebada, rabada, rabaxê. Ei, calabada, rabada, rab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 
Há um movimento de Deus aqui. Há um derramar do amor, da graça e da misericórdia. Há uma resposta da igreja. E que resposta é essa, pastor? Uma resposta de fidelidade, de fé e de ousadia. Derrama, Espírito Santo, derrama agora. Eu quero profetizar. Os próximos segundos serão de um derramar e de uma manifestação do amor, da graça, da misericórdia. Show.